Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós, Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero desejar a você uma ótima segunda-feira, abençoada por Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, te guardando, te livrando, abençoando a sua família e abençoando o seu lar. Servos de Deus, eu quero pedir a vocês que são novos aqui no canal, você meu irmão, você minha irmã, não deixe de se inscrever, ative também o sininho para poder nos ajudar no crescimento do canal e também receber as nossas notificações. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Deixe o seu like, pois é muito importante para nós, pois assim outras pessoas receberão também esta mensagem que você está recebendo e está assistindo hoje. O seu comentário aqui, ele é muito importante para nós. Hoje eu quero iniciar uma série com você sobre queda e redenção. Sim, queda e redenção. Hoje eu quero falar do bem mais precioso. Nessa série que estamos iniciando, falaremos do bem mais precioso para o ser humano, que é a sua salvação. É lógico que quando Deus nos criou, ele nos criou sem pecado, sem defeito, sem mancha, mas o pecado, a queda, desconfigurou o nosso estado original diante de Deus. E o Senhor entrou com a sua ação salvadora, o Senhor entrou com a sua ação de resgate. Nessa minissérie, nós vamos entrar com isso para você. É uma série que vai falar da queda, mas também falará da redenção. Falará também da libertação. Vamos falar do fracasso, mas também vamos falar do sucesso. Vamos falar sim do pecado, mas também vamos falar da santidade, da restauração. Eu quero meditar com você em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 6, que diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, então a mulher viu a árvore, aquela árvore que Deus falou para Adão não tocar nela, para Adão não comer do fruto dela. Mas a mulher, em diálogo com a serpente, então ela se entrega a esse desejo. Nós sabemos que quando nós nos entregamos aos prazeres dessa carne, a tendência é sempre nos tirar da presença de Deus e cortar o relacionamento com Deus. Então você viu que a mulher, ela olhou para a árvore, ela viu que o fruto era desejável para dar entendimento para ela, porque quem falou isso daí foi a serpente. Então ela comeu do fruto e também deu para o seu esposo. Então a queda, ela começou aí, a você não discernir as vozes que você vai ouvir. A queda, ela se dá quando você não seleciona as vozes que você vai ouvir. Então a mulher, ela não quis ouvir a voz do seu esposo, Adão, mas ela ouviu a voz da serpente. Ela quis ouvir o diabo, ela quis ouvir Satanás, ela não quis ouvir o seu esposo. Então muitas pessoas hoje caem porque desconsideram as vozes que Deus levanta, desconsidera os conselhos que Deus dá. Observe bem, nós estamos falando de queda hoje. Observe bem, o mundo sem pecado e o mundo com pecado. Eu vou ler para você aqui. Então, o mundo sem o pecado e o mundo com pecado. O mundo sem pecado existia, ou a existência de amor verdadeiro e poesia. O mundo com pecado, existência de acusação e irresponsabilidade. O mundo sem pecado, uma vida sem medo,
Um mundo com pecado, uma vida com medo. Um mundo sem pecado, comunhão com Deus era constante. O mundo sem pecado, a comunhão com Deus era constante, era todos os dias. O mundo com pecado, fuga da presença de Deus, fugiu da presença de Deus. Um mundo, olha só, sem pecado, a constância, tá certo, da presença de Deus, a comunhão com Deus era constante, sem o pecado. Porém, com o pecado foi a fuga da presença de Deus, porque o diabo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Eu vou falar de novo, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O mundo sem pecado, uma vida com responsabilidades, mas sem sofrimento. Uma vida com responsabilidade de cultivar a terra, cuidar da terra, alimentar-se, trabalhar, mas sem sofrimento. Vida sem pecado, mundo sem pecado. Agora, mundo com pecado, uma vida com sofrimento. Mundo sem pecado, olhos abertos para Deus e fechados ao pecado. Olha só, o mundo sem pecado, olhos abertos para Deus e fechados para o pecado. O mundo com pecado, olhos abertos para o pecado e olhos fechados para Deus. Olhos abertos para o pecado e olhos fechados para Deus, o mundo com pecado. O mundo sem pecado era olhos fechados para o pecado e olhos abertos para Deus. Então Deus hoje está falando com você. A queda, ela desconfigurou a nossa vida. A queda, ela nos distanciou de Deus. A queda nos fez separar de Deus. A queda nos fez sumir da presença de Deus. Nós estávamos condenados pelo pecado cometido por outra pessoa. Olha só, a epístola, o apóstolo Paulo aos Romanos 5, do 12 ao 21, Paulo, ele nos informa que por causa do pecado de Adão e de Eva, por causa do pecado deles, todos os homens pecaram e todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, por causa do pecado de outra pessoa, todos nós fomos afetados, todos nós fomos contaminados, todos nós fomos atingidos. Então a queda nos desconfigurou, a queda acabou com a gente, a queda nos fez separação entre Deus e nós. Olha só, um peso e uma medida. Assim foi Deus. A boa notícia é que Deus usou, a mesma regra para salvar a humanidade. Como o Senhor Deus é sábio, não é verdade? Como Deus é sábio. Então, por um homem entrou o pecado e toda a humanidade então ficou contaminada. Deus usou essa mesma regra para o seu filho. Através de um homem santo, então toda a humanidade será santificada. Eita, glória a Deus por isso. Glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, bendizemos o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para nós. Então, por causa de um homem, houve uma queda. Por causa de um homem, toda a raça humana pecou e todos ficaram destituídos, mas por causa de um também chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, também toda a humanidade será levantada e ela também terá a vida eterna com o Senhor. Então, que Deus continue te abençoando. Então, vamos lembrar desta fala de hoje, a queda. É isso que ela provocou. Então eu li aqui para você, eu montei aqui e você viu o que Deus, tá certo, deixou para nós. Antes do pecado, Deus deu isso para nós, olhos abertos para Ele, comunhão com Ele, trabalho sem sofrimento. Mas depois do pecado, depois da queda, o mundo com pecado, você viu que nós fechamos os olhos para Deus, abrimos os olhos para o inimigo, para o pecado. Então um trabalho de sofrimento, então separação de Deus. Então o pecado, a queda, ela fez isso com o homem, mas aonde abundou o pecado, ali superabundou a graça. Deus quer te abençoar.
Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar o teu lar. Observe bem que Deus maravilhoso é esse. Ele utilizou uma regra desfavorável, ele utilizou de uma regra desfavorável, ou seja, para nos abençoar e salvar, o Senhor sacrificou um animal cobrindo o pecado de Adão e Eva, o que aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Olha só, se com Adão o pecado teve acesso à humanidade, com Cristo a salvação foi ortogada, um peso e uma medida, um peso e uma medida. Então, se por causa de Adão toda a humanidade foi atingida, sacrificada, então por causa de Cristo todos nós seremos alcançados. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família. Amém? Fique na paz. Lembre-se, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares e com certeza Deus vai continuar te abençoando. Com certeza Deus vai continuar falando contigo. Seja um canal de bênção para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus familiares. Compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook e Deus vai estar te abençoando, hein? Seja um canal de bênção para o Senhor, em nome de Jesus, tá certo? E lembre-se de deixar o seu like é muito importante para nós, pois quando você deixa o seu like, outras pessoas também vão receber esta mensagem tão maravilhosa da parte de Deus. Deus te abençoe e lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fique na paz, amado. Deus abençoe em nome de Jesus.